da onde a gente parou, né? A gente vai continuar aí falando sobre os vegetais, o reino vegetal, né? A gente finalizou briófitas na última aula, não sei se vocês lembram, né? E aí a gente ficou de começar pteridófitas, então essa aula vai ser praticamente sobre pteridófitas, ok? Eu só vou trazer aqui para vocês. Ih, a Melly estava entrando e saiu. Enfim, acho que se ela pedir de novo, eu... Aí, pronto. Bom, aí é o seguinte, eu vou continuar aqui então para vocês com pteridófitas, tá? Mas antes disso, deixa eu mostrar algumas coisinhas para vocês. A gente falou de briófita, né? E aí eu falei que a gente tem os musgos, que são os mais comuns, né? Tanto que eu acho que eu até mostrei na outra aula, né? Musgos. Olha aí. Então tá aqui os musgos, né? Que são esses tipos de briófitas, beleza? São os mais comuns, né? Aí eu falei que tinha outros também, né? Outras briófitas para a gente ver, que são os antóceros, né? Olha aí, é um tipo de briófita também. Lembra quais são as características de briófita que a gente viu? A aparência dela? Qual característica relacionada à aparência das briófitas? Quem lembra? São baixinhas. Perfeito, são baixinhas, né? Elas têm o tamanho, então, reduzido. Então, assim como um musgo, né? Os antóceros, eles também têm esse tamanho reduzido, né? Que são briófitas. E o outro grupo que eu falei são as hepáticas, né? Elas também são briófitas, né? E olha aí a aparência delas, né? Eles dão esse nome por lembrar que ela parece um fígado achatado. Daí que vem hepa, né? Hepatos, que vem de fígado, ok? Então eu vou baixar essas três imagens, depois eu ponho na lousa aí pra gente, tá? Bom, voltando então aqui para a lousa, a gente viu na outra aula a respeito dos ciclos de vida, né? Eu trabalhei alguns conceitos com vocês que são muito importantes, como por exemplo esse aqui, ó, ploidia, né, que é a quantidade de lotes de cromossomos recebidos dos pais. Então, se você recebe só um grupo de cromossomo, você é haploide. Se você recebe dois grupos de cromossomo, você é diploide. E assim por diante, né? A gente falou da divisão celular, que a mitose é uma divisão equacional. Então, o que ela faz? Ela aumenta a quantidade de células. Então, aqui você tem uma célula 2N, você gera duas 2N. Se você tivesse uma célula N, você geraria duas células N, tá certo? E a meiose, o que ela faz? Ela reduz a ploidia pela metade, né? Então ela faz o quê? Ela forma células reprodutivas, que são os gametas e os esporos, certo? Então uma célula mãe, tá bom? Ela vai gerar 4 células filhas com a metade da quantidade de cromossomos, com a metade da ploidia. Então olha aqui, essa célula era o quê? 2N igual a 2. Tinha um cromossomo do pai e um da mãe. As células agora que surgirem no final, vai ter só um lote de cromossomo. Ou só o cromossomo que essa célula mãe recebeu da mãe, ou só o cromossomo que essa célula mãe recebeu do pai. Tudo bem? A gente falou disso, né? Pergunto para vocês, gente. Olha só agora a pergunta. Pode ocorrer meiose com uma célula haploide? Com uma célula N? Pode ocorrer meiose com uma célula N, com uma célula haploide? Acho que não. Porque ia ficar aí sobre. Não Perfeito, sei agora. Meli. Não, tá certo. Ó, se você Ah, tem uma tá. célula N, o que iria acontecer? Você ia ter no final 4 células N sobre 2. E não existe isso. Como assim N sobre 2, né? Não faz sentido, né? Então, se recebeu só um lote cromossômico, não tem como você receber metade desse lote cromossômico, né? Que nem nossas células mesmo. A gente faz nossos gametas, eles são haploides, né? Então, um espermatozoide humano tem 23 cromossomos. Um ovócito humano tem 23 cromossomos. Não tem como ter
metade de 23, né? Que seria 11,5, certo? Então, 11,5. Por isso que a gente não tem meiose em célula haploide, beleza? Bom, e aí a gente falou dos ciclos de vida. O mais importante que eu falei para vocês, que é esse aqui que a gente vai trabalhar muito agora, que é o haplo... É o diplonte, né? Aplonte, diplonte, certo? Diplobionte, aplonte, diplonte. Então a gente tem dois adultos, né? Um adulto 2N, um adulto N, certo? A meiose vai produzir esporos, os esporos caem no chão e germinam e forma esse adulto N. O que acontece com esse adulto? Ele produz gametas, né? Faltou escrever aqui, que a produção de gametas, nesse caso, ela é por mitose, tá bom? Ela é equacional, porque se era N aqui o adulto, os gametas vão continuar sendo N, certo? Então é alguma célula que se modifica e forma esses gametas. Gameta junta, né? Faz aí a fecundação, forma o zigoto cresce e vira o adulto. Fechou o ciclo. A gente viu também que o adulto, ele é 2N, ele chama esporófito, o adulto que é 2N, e o adulto que é N chama gametófito. Beleza? E só para a gente continuar aí rapidinho a revisão, a gente falou aí de briófitas, né, que elas são de tamanho reduzido, por elas serem avasculares, ou seja, não ter vasos condutores de seiva. O transporte que elas fazem de água e sais minerais é por difusão, então é um transporte bem lento, né? Elas vivem em lugares úmidos, né? Isso porque elas dependem de água para fecundação. Eu até falei do gameta delas, né, o masculino, que ele é o anterozoide, ele é flagelado, então ele precisa de água para se locomover nela, tá bom? A estrutura dela, olha aqui, o esporófito, essa cápsula, né, 2N aqui, ele é passageiro, e o gametófito, ele é durador, né, ele demora mais tempo. Só um minutinho aqui, beleza. Enfim, aí a gente viu isso aqui, que o gametófito é durador, tá certo? E aí eu falei também o nome dessas estruturas que é importante da gente reconhecer. Arquegônio e o anterídeo. O que eles são? Eles são gametângios. O que é gametângio? É a estrutura que guarda / produz gametas. Esporângio, estrutura que guarda / produz esporos. Tá certo? Enfim, conseguiram lembrar? De boa? Hein? Vai lá, gente. Alguém me fala aí, por favor. Tranquilos? Ok. O que eu vou continuar com vocês? Toda a aula que a gente tiver aqui de diversidade, né, de sistemática vegetal, que é essa parte que a gente estuda a evolução dos vegetais, eu vou fazer esse cladograma aqui, que ele vai ser muito importante, né? Ele costuma cair muito nos vestibulares e ajuda vocês a entenderem melhor a evolução dos vegetais. Pessoal, o que eu preciso que vocês lembrem comigo, né? Então aqui, esse grupinho a gente já viu, é o grupinho das briófitas, tudo bem? Dos musgos, né? E o que eles têm, né, de característica aí que a gente pode destacar aqui, né? É o primeiro grupo de ser vivo, né? Se a gente pegar uma linhagem aí, uma linhagem evolutiva, é o primeiro grupo de ser vivo a apresentar o quê? Quem lembra aí? O que a gente pode definir? O que as briófitas foram pioneiras? Lembrando que antes dela, né, se a gente for comparar evolutivamente, a gente tem as algas. As algas mais antigas, as algas verdes, eram ancestrais comuns das briófitas, né? Mas e aí, o que a gente tem que surgiu nas briófitas? Que permite diferenciar plantas, né? Esse primeiro grupo de plantas das algas. Os tecidos? Muito bom! Então a primeira coisa que vai surgir, que vai permitir que a gente diferencie elas, né, são os tecidos. Então, a partir de agora, elas vão ter estruturas chamadas de tecidos, que a gente já falou um pouquinho, né? É um conjunto de células que desempenham uma função em comum, né? Então, elas vão ter o tecido. Só que aí, gente, agora, né, o que vai surgir ao longo da evolução? Uma segunda característica aqui, que é importante vocês lembrarem, que são os chamados vasos, tá? Vasos ou tecidos, tá? Condutores. Por quê? Porque eles fazem CFC, condutores, entenderam? Não, né? Os vasos condutores, os tecidos condutores,
São estruturas justamente para transportar o quê? Para transportar seiva para a planta, para transportar seiva ao longo dela, né? Quais são esses vasos condutores? A gente tem dois, tá? Quais são esses dois? Eu vou chamar aqui o xilema, tá? E o floema. Então, a partir daí, as plantas começam a ter esses dois tecidos condutores, né? Esses vasos condutores. O xilema e o floema, beleza? O que o xilema transporta? Ele transporta H2O, água, e sais. Então, o xilema é responsável por esse transporte. O floema transporta glicose. Glicose e água, né? Tanto que a gente fala que é a seiva bruta. O xilema transporta a seiva bruta, né? E o floema transporta a seiva elaborada, né? Ou também, outros nomes que vocês podem achar. Xilema transporta seiva inorgânica, porque água e sais minerais, lembra da primeira aula de BioA, né? Água e sais minerais é inorgânico. E o floema transporta seiva orgânica. A glicose é uma substância orgânica. Tá certo? O primeiro grupo, então, de plantas a apresentar essa estrutura é o grupo das pteridófitas. Certo? Então tá aí o grupo das... Opa, deixa eu voltar um pouquinho. O grupo das pteridófitas. Ok? Beleza? E são elas que a gente vai estudar agora. Antes da gente estudar aí as pteridófitas, se eu colocar aqui para vocês, por exemplo, essa característica aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Gametófito, tá bom? Eu vou representar como G. Gametófito maior, né? Duradouro do que o E, do que esporófito. O que significa isso? Alguém consegue me dizer? Isso aí eu falei na outra aula. Lembra lá o ciclo de vida dos vegetais? Que a gente tem um adulto esporófito e um adulto gametófito? O que significa dizer isso? Que nas briófitas, esse gametófito, né, ele dura mais tempo no ciclo do que o esporófito. O esporófito ele é passageiro. Ele vem, libera esporo e já cai, já morre, né? Beleza? Então, isso, olha aqui onde eu coloquei essa característica. Só aqui no ramo das briófitas. Só as briófitas apresentam isso, tá certo? Olha só. Eu quero que vocês comecem a ver, então, o quê? O que eu vou colocando nessa árvore aqui é o seguinte. As principais que vocês... Se fosse para vocês lembrar de alguma coisa, lembra dessas que eu estou colocando em branco, tá? Tecidos, vasos condutores. Mas se quiser complementar, complementa aqui, que a partir daqui, o esporófito é dominante sobre o gametófito. Ok? Então, a partir das pteridófitas, olha o que vai começar a acontecer nos vegetais. O esporófito, ele é dominante sobre o gametófito, tá certo? Então, a gente já começa aí, né? Deixa eu colocar aqui, então. Vamos lá. Pteridófitas. Primeiro ano do cursinho, a gente tinha uma professora que dava aula de botânica, chamava Ingridinha. Um show de pessoa. Aí ela era baixinha e tinha uma voz bem fina. Ela falava assim, pteridófitas! Era bem engraçado. Gente, a principal representante das pteridófitas, tá certo? São as... Quem pode dizer aí quem que é a principal representante das pteridófitas? Samambaia? Pinheiro? Não, samambaia. Perfeito, as samambaias. Samambaias, né? Ela tem muito lá em Salvador, né? Samambaia, entenderam? As samambaias, né? Que é a principal representante. A gente tem também um outro tipo chamado de avenca. Então, as avencas, tá?
A gente tem um outro tipo chamado de cavalinhas. Cavalinhas, né? E a gente tem uma outra representante que são as selaginelas. Ginelas, tá? Ah, deixa eu pôr mais uma também, que essa aqui é mais comum, vocês podem encontrar melhor, né? São as microgramas. Microgramas. Ô, Érica, faz aquele favor para nós lá, por favor. Pega lá um raminho de cada uma planta aqui para nós, por favor. Você pode dar esse help aí? Só um minutinho que a gente já vai ver então as plantas. Tá. Só um minutinho aqui. Nossa. Minha pteridófita. Eu não peguei. Vou desligar, peraí, gente. Só um minuto. Eu vou ter que desligar a câmera. Você quer o quê? Um pedaço. E enquanto a Érica tá pegando lá, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Quem que são as avencas? Avencas. Então aqui, ó. Eu vi. Olha aí, alguém já viu? Essa aqui é uma avenca. Ela é parente da samambaia. Certo? Ela é bem próxima mesmo da samambaia. Tudo bem? São chamadas avencas. Beleza? Uhum. Tem as cavalinhas. Pteridófita. Nossa, que legal. Muito obrigado. Tá certo. Valeu. A Erika acabou aqui de dar uma ajuda aqui pra mim. Gui, aquelas Oi. que a gente toca, aí fecha. Essa aí é a popular dorme-dorme. Não, elas têm flores. Elas já não fazem parte desse grupo. Ah, entendi. Beleza? As cavalinhas, tá? Então esse aqui também é um tipo de pteridófita, tá certo? Geralmente ela costuma crescer em brejos, né? As folhas dela são bem reduzidas, né? Então olha só, essas são as cavalinhas, tudo bem? Aí qual foi outra que eu coloquei lá pra gente também? As selaginelas. Olha aí, isso aqui também é pteridófita, beleza? Outro exemplo que eu trouxe para vocês, a micrograma. Micrograma. Essa aqui, gente, essa aqui, eu não sei se vocês já viram. Aqui, ó. Ela costuma crescer junto em troncos de árvores. E elas ficam, né? A raiz dela se enraiza no tronco mesmo e elas ficam para fora aqui, essas folhas. Né? Ela é bem comum em algumas árvores. Alguém já viu essas microgramas? Acho que não. Deixa eu ver se aqui tem melhor. Não? É que eu não trouxe nenhuma. Ela faz todo um emaranhado em outra. Aqui, ó. Às vezes tem umas árvores assim que crescem um monte de folha no tronco mesmo, por conta dessas microgramas aqui, ó. Que são também pteridófitas. Beleza? Bom, gente, então a gente viu agora a diversidade, né, que a gente tem das pteridófitas, tá certo? E é o seguinte, eu até trouxe aqui para vocês, que eu comprei, né, para enfeitar a sala. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, ó. Do meu lado, que lado que é esse? Esquerdo, beleza? A gente tem aqui uma avenca que eu comprei, e olha aqui que bonitinha, ó. Eu até peguei uma folha dela para mostrar para vocês. São as avencas, olha aí. Tá bom? E do meu lado direito, a gente está aqui com as samambaias. Ó, peguei aqui para mostrar para vocês como que elas são, mais ou menos. Pessoal, já olhando, então, o tamanho delas e tudo mais, o que vocês percebem em comparação às briófitas? O que vocês Que conseguem elas são maiores. Perfeito. Elas são maiores. E por que elas são maiores? O que permite que elas sejam maiores? Os vasos condutores.
Muito bom. Então vamos lá para as características, né? Características. Então, para começar, o que a gente pode falar delas, né? A gente pode falar que elas têm aí a presença, né? Primeiro grupo que apresenta vasos condutores. Então a gente fala, né, que elas têm a presença de vasos condutores. Tá certo? Gente, por ter a presença de vasos condutores, né? Então, as plantas agora que apresentam vasos condutores, a gente vai dar um nome específico para elas, beleza? Todas as plantas agora que apresentarem vasos condutores, né? A gente vai chamar elas de plantas vasculares, né? Vasculares. Outro nome que a gente pode chamar elas também é traqueófitas, que tráqueo, né, vem de vaso. A nossa traqueia mesmo, né, é como se fosse um vaso, um canal. Traqueófitas. Fito vem de vegetal, tá certo? Então, traqueófitas, né, são plantas que têm vasos, ok? Olha aí, ela tem presença de vasos condutores, né? Vamos colocar aqui também aquela característica que está lá na árvore, que é o quê? A geração, então. Geração. Esporófito. Esporófito. É duradoura. Dura. Beleza? E o gametófito que a gente tem nela, gametófito, ele é o quê? O gametófito, ele é reduzido, então ele é bem pequeno em comparação ao esporófito, ele é reduzido, passageiro, então ele é bem rápido, tá certo? E olha só o que eu vou trazer aqui para vocês agora, esse termo, monóico. Alguém sabe me dizer o que é monóico? Tem. Nossa, calma. É. É alguma coisa assim. Alguma coisa, tá certo. Monóico é o sinônimo que a gente vai usar para hermafrodita. Hermafrodita, o que significa isso? Monóico, hermafrodita, é que esse único indivíduo, ele apresenta os dois aparelhos reprodutores. Ele apresenta tanto o aparelho reprodutor masculino, feminino, né, que eu desenho aqui, e o masculino. Então, um mesmo indivíduo apresenta os dois aparelhos reprodutores. Beleza? Então, olha só, o esporófito, né, que nem a gente já falou, ele é duradouro, tá bom? E, né, é aquela samambaia que a gente vê. Ela é o esporófito. O gametófito, ele é reduzido, ele é passageiro, né? Então vocês viram como que inverteu os rolês aí. Inclusive, a gente pode até dar um nome específico, né? O gametófito das samambaias, a gente vai chamar ele de prótalo ou protalo. O prótalo, né? Ele é uma estrutura em forma de coração, mais ou menos. Ele é bem pequenininho, tá? Aqui, ele é bem pequenininho, em forma de coração. Aí ele apresenta aqui o rizóide e tudo mais. O que vocês têm que ficar atento? É que é o seguinte. Aqui, nessa parte de baixo, tá? Nessa parte de baixo dele... só um minuto. Vou fazer o contrário. Nessa parte de baixo, a gente encontra o anterídeo. O que era o anterídeo mesmo?
Anterídeo. Alguém lembra o que é o anterídeo? É onde guarda os gametas? Perfeito. É onde guarda, produz gametas, né? Então, olha aqui, é o gametângio, tá certo? Então, o anterídeo é o gametângio, é onde guarda e produz os gametas. Quais? Os masculinos, né? Então, olha só, no prótalo, o que acontece? Aqui embaixo fica o anterídeo, tá certo? E aqui em cima dele fica o arquegônio. Olha aqui, ó. Arquegônio, tá certo? Então, olha só, o prótalo, ele é hermafrodita, né? Eu vou até escrever aqui de novo, né, pra gente ir fixando isso aí. O que são essas estruturas aqui? Arquegônio e anterídeo. Eles são gametângios. Tá certo? Olha aí os gametângios. E aí, o anterídeo produz o anterozoide e o arquegônio produz a oosfera, né, que são os gametas vegetais, né, pelo menos nesse grupo. O que mais que a gente pode apresentar aqui? A gente pode falar que que a gente tem mais? Elas também são dependentes, tá? Da água para fecundação. Do inglês, fecundation. Ok? Então tá aí. Gente, é só vocês perceberem. Eu não sei, alguém, ou a avó de alguém, geralmente vós, né? Tem samambaia. Alguém, na casa de alguém ou na avó de alguém já viu samambaia? Ou alguém cuida de samambaia, alguma coisa do tipo? Ah, já vi. O ambiente que ela fica exposta no sol? Ela fica lá tomando sol a todo momento? Não. Não, né? Elas vivem também em ambiente o quê? Ambiente úmido, beleza? E aí é importante vocês terem essa noção. Por que geralmente as plantas, né? Algumas elas vivem em ambiente úmido? Por conta dessas características. Elas são dependentes da água para fecundação, assim como as briófitas. Então, o que acontece? As pteridófitas também são dependentes da água para fecundação, né? Eu vou aproveitar que eu fechei aqui, deixa eu mostrar para vocês a imagem do prótalo, né? Prótalo ou protalo. E olha aqui, ele é bem reduzido, gente. Olha o tamanho dele, né? Aqui não tem nenhuma escala para a gente comparar. Microscopicamente, lupa, né? Se você usar uma lupa, você vai ver ele dessa forma, né? Olha aqui, na forma de coração, os rizóides saindo, beleza? Vou até mostrar aqui, ó. Eu falei para vocês, a osfera, né? Ela fica aqui em cima, porque ela é produzida pelo arquegônio, e os anterozoides que são produzidos aqui embaixo, no anterídeo. Então esse é o prótalo, mó bonitinho, né? Vocês conseguem perceber a diferença nos musgos, né? Olha só, o musgo mesmo, ele é o gametófito e ele é duradouro, né? Aqui nas pteridófitas, não. O gametófito, ele é passageiro, ele é reduzido, né? Uma coisa que faltou eu falar é o seguinte, samambaiaçu. Existe também essa pteridófita, tá? Ela é a samambaiaçu, beleza? E o que acontece com essa planta, né? Essa planta, para vocês terem noção, ela chega a formar um tronco, né? Então, olha como ela é. É um tipo de pteridófita também, né? Chamado de samambaiaçu, ou pteridófita gigante, tudo bem? E aí ela alcança tamanhos, assim, extraordinários, né? Que nunca foram vistos no reino vegetal antes. Aí o que acontece? Antigamente, eles derrubavam, né? Essa samambaiaçu, né? Para fazer, sabe o quê? Alguém já conheceu, já viu esses vasos aqui? O pessoal derrubava essas samambaiaçus só para cortar e vender o tronco dela, partes do tronco dela, que seria o quê? Um xaxim. Alguém já ouviu falar do xaxim? O xaxim era extraído da samambaiaçu. Hoje em dia é crime você comercializar xaxim.
E aí o que estão usando agora? O xaxim sintético, né? Ou um vaso de fibra de coco, que eles chamam. Então, quase entrou em extinção a samambaia-açu, justamente por conta disso, desse comércio de xaxim, né? Não sei se alguém já presenciou aí, já viu o que é um xaxim, tá certo? Então, é bem importante vocês darem uma olhada nisso, ok? Tranquilos? De boa, galera? Bom, vou continuando aqui então. Aí, o que eu venho trazer para vocês? Vamos falar já do ciclo, e aí eu já desenho toda a estrutura da samambaia, que é a principal representante, para a gente ir detalhando, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Ciclos. Primeiro, então, vamos começar de quem? Vamos começar do esporófito, né? Então, vamos pegar aqui que o esporófito. Esporófito. Ele é o quê? Ele é 2N, certo? Como que é o esporófito de uma samambaia? A questão agora é o seguinte, vamos lá abstrair que os meus desenhos horríveis. Você tem aqui o solo, tá certo? E do solo você tem um caule subterrâneo. Não sei se alguém já viu um caule de samambaia, mas um caule subterrâneo, né? O caule da samambaia, ele é subterrâneo e a gente vai dar o nome dele de rizoma. Tá aqui o rizoma, né? Outras plantas têm isso, a bananeira, por exemplo, ela tem isso também. O rizoma é o caule subterrâneo. Ok? Aí, saindo do caule, a gente tem as raízes, né? Então, as raízes vão estar aqui fixando o caule no solo, tá? Olha o que a gente tem também aqui. Opa. Deixa eu agora mudar a cor. A gente tem folhas jovens crescendo aqui na samambaia. Então, às vezes, são umas folhas meio enroladinhas, certo? E aí a gente vai chamar essas folhas jovens de báculo, que é um instrumento usado pela Igreja Católica, pelos alto escalão aí, dos cardeais, né? É um bastão meio enrolado assim, chamado de báculo, certo? E quando a folha está mais madura, ela cresce, ela desenrola e cresce, beleza? E aí, gente, é o seguinte, toda essa parte, tudo isso que eu estou desenhando, é a folha da samambaia, certo? Então, tudo isso é a folha da samambaia, né? Cada partezinha que sai da folha da samambaia, a gente chama de folíolo, né? Então tá aqui a folha da samambaia. O que eu tenho que comentar com vocês agora? É o seguinte, isso é muito importante, já caiu várias vezes. Eu vou desenhar aqui, né? Como se eu fosse dar um zoom aqui e aumentar. Em épocas de reprodução do esporófito, começam a aparecer umas bolinhas, né? Nesses folíolos. Eu não sei se alguém já viu, né? Mas começam a aparecer algumas bolinhas nesses folíolos, certo? Alguém já viu alguma samambaia que tem essas bolinhas aí? Hein? Sim ou não, gente? Tá. Já? Eu cliquei aqui, peraí, deixa eu voltar. Bom, o que são essas bolinhas que surgem aqui, tá? O nome dessas bolinhas vão ser chamadas de soros, tá certo? Cada bolinha é um soro que a gente chama. E o conjunto dessas bolinhas são chamados de sórios, né? Então tá aqui os sórios da samambaia. E o que é esses sórios, né? Essas bolinhas? Contém esporângio. Dentro, então, de cada bolinha dessa, você tem vários esporângios, tá? Agora, a pergunta é, o que era esporângio mesmo?
Alguém lembra o que era esporanjo? Vamos de novo. Esporanjo está aqui. É uma estrutura que faz o quê? Que guarda ou produz esporos, tá certo? Eu vou até anotar aqui para a gente não esquecer que esporanjo, eu vou pôr aqui, ó, estrutura, que guarda, barra, produz esporos, tá certo? E eu vou pôr aqui que gametanjo, o que a gente pode definir como sendo gametanjo? Estrutura, né, também. Estrutura que guarda, barra, produz gametas. Certo? Então, gametanjo guarda, produz gametas. Esporanjo guarda, produz esporos. Ou seja, esses soros, dentro de cada bolinha, dentro de cada soros, você tem vários esporanjos. E qual que é a função, então, dos esporanjos, que a gente acabou de ver? A função dos esporanjos... Guardar e produzir esporos. Perfeito, galera. Então, o que acontece? Olha só que legal, que interessante, né? As plantas que foram fazendo isso, como elas foram sobrevivendo, né? Em épocas de seca, começa a desidratar esses soros, eles começam a ficar seco, e aí eles vão se desgastando essa parte da frente. E aí, quando eles se desgastam, eles ficam abertos e o esporo começa a cair no chão. Eu vou até mostrar aqui para vocês a avenca que eu peguei aqui. Olha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá vendo essas bolinhas em volta aqui? São todos soros. Oi? Umas pretinhas? Isso, são todos soros aqui das avencas, né? E na verdade, vocês não vão conseguir ver daqui. Eu tô vendo aqui, eles estão meio abertos. Então significa que ela já tá liberando esporos, certo? E aí o esporo vai depender do solo que ele cair para germinar. Tá certo? Então tá aí. Inclusive, tem uma cidade aqui perto de Campinas que as pteridófitas não têm soros, porque o soro acaba. Ah, entenderam? Ah, desculpa, gente. Eu tive que fazer. Mas enfim, vamos lá. A gente está com o esporófito. Qual que é o próximo passo do ciclo agora? Quem consegue me dizer qual que é o próximo passo do ciclo? Esporófito, ele vem e produz o quê? Esporos. Perfeito. Esporófito vem e produz esporos, tá? Então, imagina que na época reprodutiva tá cheio de esporos aqui, tá cheio de soros, né, nessa samambaia, e ela vem e libera esses esporos a ponto dele cair no chão, num solo, né, propício, e começar a germinar. A primeira pergunta: como que chama o processo, então, que o esporófito produz esporos? Qual divisão celular que está ocorrendo aqui? Mitose ou meiose? Mitose. Mitose é equacional. É uma célula 2N gera células 2N. O esporo, vale a gente lembrar a ploidia. Qual que é a ploidia dos esporos? A ploidia dos esporos é sempre N. Ele é célula reprodutiva. Então, se era 2N no esporófito e ficou N no esporos, a gente tem que ocorreu, então, meiose. Certo? Beleza, gente. Ocorreu meiose, né? O que acontece agora? O esporo cai no chão, ele começa a fazer o quê? A germination, a germinação. Então, tá aqui, vai ocorrer mitoses, né? O crescimento. Então, isso aqui vai ser a germinação. Tá certo? E aí, vai gerar quem? Vai gerar o adulto N. Como que chama o adulto N mesmo? Gametófito? Gametófito. Muito bom, gametófito. Só que aí é o seguinte, vamos lembrar o seguinte. O gametófito,
nas pteridófitas, eles têm um nome, né? Um nome específico. E esse nome é qual mesmo que a gente viu? É o prótalo, né? Ou prótalo. Então tá aqui em forma de coraçãozinho, né? Que a gente estava vendo. Aqui. E tá aqui o nosso... Vou colocar entre parênteses. Prótalo. A questão é, gente, cada esporo que cai no chão vai formar um prótalo diferente, né? A pergunta é agora, sabendo que o prótalo, ele é hermafrodita, beleza? Então aqui tem o gametângio masculino e aqui em cima tem o gametângio feminino, certo? O que a gente tem que analisar? É que esse vai produzir gametas, né? Então produz gametas. Quais gametas? Gametas feminino. Então vamos lembrar que também os gametas femininos é N, e o nome desses gametas femininos é oosfera. Certo? E aqui embaixo vai ser produzido o quê? O gameta masculino. Deixa eu por aqui, ó. Gameta, né, masculino. E ele também é N, certo? Como que chama o gameta masculino? Fera. Quase. O gameta masculino na espécie humana não é chamado de espermatozoide? O gameta masculino nas plantas é o anterozoide. Ah. Beleza? Então tá aqui, produziu os dois gametas. A pergunta é agora, gente. Vamos agora filosofar um pouco. Vocês acham mais interessante o gameta masculino fecundar na própria esfera do próprio prótalo ou fecundar de outros prótalos? O anterozoide fecundar a osfera de outros prótalos. O que vocês acham mais interessante? Fecundar em outros prótons. Perfeito, Blake. Perfeito. É mais interessante fecundar de outros prótalos, beleza? Agora a pergunta é, por que isso? Por que vocês acham que é mais interessante? É porque dá mais variação. Muito bom, perfeito, Meli. Então, vamos agora falar desse termo, que ele é muito importante, eu já vou começar a abordar nessa aula aqui, então. Só um minutinho. Vou começar a abordar nessa aula. Que é um termo muito importante aqui na biologia, e graças a ela, a gente tem tudo isso que a gente tem hoje, né? Vou pôr então aqui uma observação, e aí eu vou trazer esse termo para vocês, que é o tal da biodiversidade, tá certo? Então a biodiversidade é um termo muito importante, né? E é o que a gente tem que entender, que é graças a isso que a gente consegue ter essa diversidade de seres vivos que a gente tem, né? Então a biodiversidade, ela vem justamente com isso, falando sobre a diversidade da vida, né? E o que a gente tem que entender sobre a biodiversidade, né? Sobre a diversidade da vida? Fenômenos, eventos que geram, né, essa biodiversidade, beleza? E para gerar essa biodiversidade, essa diversidade da vida, né, a gente tem que ter a variabilidade genética. E isso é de extrema importância, pessoal. Tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter variabilidade genética. A gente precisa ter diversidade da vida, né? Porque senão, a gente pode ter, né, tipos de reprodução que a gente chama de assexuada. Ou seja, essa reprodução assexuada, né, ela não envolve gametas, certo? Se não envolve gametas, você não tem uma mistura, uma troca aí de material genético. E aí,
ela tem bem menos chance de, de ter uma variabilidade genética. E qual que é a vantagem de você ter variabilidade genética nos seres vivos? Qual que é a vantagem? Sobrevivência. Sobrevivência da espécie, muito bem, Melly. A gente pode comparar, eu gosto sempre de dar esse exemplo, uma plantação de cana, né? Então, se você tem canas apenas do tipo A e tem um fungo que vem e ele contamina canas do tipo a plantação inteira você perde, né? Porque cana, como que a gente pode reproduzir ela? Você quebra aqueles gominhos da cana e coloca lá, estaca a planta em outro lugar, né? Pronto. Só que o que aconteceu? Você dividiu o mesmo ser vivo em dois e colocou em partes diferentes. Então, as chances de ter variabilidade entre uma parte e outra é muito baixa, né? Então, você vai ter dois indivíduos aí que têm praticamente o mesmo material genético, o mesmo DNA, né? Inclusive, até já caiu a segunda fase de FUVEST. Como você poderia reproduzir uma samambaia já adulta? E aí, alguém consegue me explicar como que a gente poderia reproduzir uma samambaia adulta? Como assim? Pera. Como que a gente poderia pegar e reproduzir uma samambaia adulta, essa samambaia do jeito que ela tá? Como que você conseguiria fazer outra dela? É com um processo de clonagem. Como que a gente vai clonar ela? Você vai romper esse rizoma e plantar em lugar separado. Dali, você vai nascer outra planta idêntica a essa samambaia aqui que estava inicial. A banana acontece isso também. A banana, ela vai se reproduzindo dessa forma, ela vai esticando o rizoma dela, o caule dela subterrâneo. Chega algum momento que racha, você nasce outra bananeira. O rizoma dessa outra vai esticando, racha, nasce outra. Ou seja, gente, eu tô perguntando agora, tá tendo variabilidade genética nessa forma de reprodução? Não. Não tá tendo variabilidade genética, né? Uma tá nascendo igual a outra, geneticamente igual a outra, certo? E isso é ruim pelo que eu expliquei para vocês. Vai que tem uma diversidade ambiental. Vai que tem um fungo que mata esse tipo de planta, né? Isso não só para planta, para todo ser vivo. Vê o Covid mesmo, né? No início, a doença, o que estava acontecendo? Ela estava pegando um povo específico, né? Uma população mais específica. E aí, outros que tinham uma variabilidade dessas pessoas tinham mais chance de sobreviver. Então, essas adversidades ambientais são efeitos do quê? De qualquer fenômeno que possa acontecer para mudar o clima, o tempo e tudo mais. Enquanto mais seres vivos diferentes você tem no mundo, mais chances deles sobreviver. E se a gente pegar uma escala, certo? Eu vou pegar aqui uma escala. E essa escala, ela vai mostrar o seguinte. Quanto mais variabilidade genética, né? Variabilidade genética, né? Mais gasto de energia você tem. Certo? Gasto de energia. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque se a gente for comparar, o que você pode perceber aqui? Aqui na ponta da escala, né? Você tem, por exemplo, alguns tipos de reprodução, como a reprodução assexuada. Reprodução assexuada. Ou seja, na caso da reprodução assexuada, você não envolve gametas, né? Então, muitas vezes você tem um indivíduo, uma bactéria, que faz uma bipartição, que ela vai se dividir dessa forma. Beleza. Outras formas por exemplo, regeneração, né? Então, algum tipo de animal lá, uma esponja do mar, ela pode muito bem ser quebrada e nascer duas iguais. Estrela do mar, por exemplo. Nessa forma, é a reprodução assexuada. Vocês percebem que dessa forma não gasta muita energia, só que também olha como é baixa a variabilidade genética. Uma outra forma de reprodução é uma que a gente chama de autofecundação. Autofecundação. Ou
autofecundation. Melhor ainda, do inglês, autofecundação é fecundation myself. Mas enfim, olha só o que a gente tem. A autofecundação, o que acontece? O próprio indivíduo produz gametas e ele se autofecunda, né? Que é o que pode muito bem acontecer aqui com a samambaia. Uma autofecundação, certo? Tem mais variabilidade do que, por exemplo, uma reprodução assexuada, do que você romper o caule da samambaia. Porém, ainda não é tanto. O maior tipo que vai gerar mais variabilidade e vai gastar mais energia, porque olha assim, na autofecundação, ambas as partes do indivíduo vai produzir gametas, a parte masculina dele quanto a parte feminina. Então, minhoca acontece isso, na tênia, que é um verme, acontece isso, e na samambaia acontece isso em outras plantas, né? Mas mesmo assim, você está gastando energia, você está produzindo gametas. Agora, um outro tipo ainda é a fecundação cruzada. Fecundação cruzada. Agora sim, nessa fecundação cruzada, o que acontece? Você troca o material genético. Você tem dois indivíduos e aí você troca o material genético. Então, olha só esse gasto de energia. Você precisa fazer uma corte ao outro indivíduo, né? Você precisa ter aí aquela química, né, tal, e trocar esses gametas. Porém, você tem muito mais chance de você ter descendentes diferentes, né? Então, isso é de extrema importância para vocês entenderem que uma das funções da evolução, né, é justamente selecionar indivíduos com maior variabilidade genética possível que possam sobreviver naquele ambiente, tá certo? Enfim, o prótalo, vamos pensar no seguinte agora. Vocês conseguiram entender essa questão? Foi de boa? Foi muito viajado? Querem que eu repita? Ah, deu para entender. Mas aí, essa questão da variabilidade, Uhum. tipo assim, é porque tem muito processo de clonagem lá, tipo, que a gente viu da ovelha Dolly e tudo. Uhum. Eles fazem isso, então, para diminuir a variabilidade para evitar, tipo, erros, assim? Como assim você fala o processo de clonagem artificial? Isso, tipo, eles estão fazendo isso Tá. para evitar que nasça, tipo, sei lá. Bom, na clonagem artificial, né, um dos grandes motivos de ter investimento nessa área é pela clonagem terapêutica. O que é essa clonagem terapêutica? Você clona um tecido, né? Você pega um conjunto de células e clona justamente para o quê? Para você utilizar esses tecidos em outras pessoas. Então, pessoas que têm 80% do corpo queimado. Você pega um tecido que foi clonado, que foi produzido e coloca nessa pessoa. Então, geralmente essa clonagem é terapêutica. A Dolly, né? Uma das intenções iniciais de clonar um animal, né? É justamente o quê? Às vezes você pega uma linhagem de vacas que dá uma boa quantidade de leite, uma carne muito boa, e aí, em vez de você ficar esperando elas se reproduzirem, o que você faz? Você clona ela e boa. Já pega essa qualidade, certo? Então, artificialmente, ela tem outra ótica, ela tem outra, como se diz, outra aplicação, né? Mas, naturalmente, a intenção de todos os seres vivos é deixar descendentes. E enquanto mais diversificados esses descendentes que são deixados, mais as chances de sobreviver às diversidades ambientais. Beleza? Beleza. De boa? Pessoas, meninas, mais alguma dúvida? Tranquilas até aí? Conseguiram entender, então, esse conceito de biodiversidade, variabilidade genética? Sim, sim. Perfeito. Aí vamos voltar lá no que a Blake estava falando, e é o seguinte. Bom, imagina, uma única samambaia, gente, uns 5 minutinhos eu já termino, tá bom? A maioria das samambaias, né, o que acontece? Elas vão, liberam os esporos, cada esporo gera um prótalo. Aí você vai falar, olha, mas espera aí, é o mesmo indivíduo que produziu o mesmo esporos, e aí não vai dar na mesma um heterozoide fecundar a esfera do outro e tudo mais?
Gente, é o seguinte, tem uma diferença entre dar na mesma e menor chance de variabilidade genética. Por exemplo, se esse único prótalo fecundar ele mesmo, as chances são menores de ter variabilidade do que se ele fecundar um outro prótalo que tiver do lado dele, certo? Então é por isso que a gente fala, enquanto mais for cruzada a fecundação, né, a reprodução, mais chance de ter variabilidade genética. Então o que a Blake falou tá certo, é mais interessante fecundar diferentes prótalos, né? Qual que é a vantagem? Olha aí agora, aí você pergunta. A reprodução assexuada, então, não tem vantagem? A questão é, gente, ela gasta menos energia. Tá, mas pode morrer muito fácil os descendentes. Só que assim, os seres vivos, eles procuram o máximo possível fazer a fecundação cruzada. Só que se você está num ambiente que você não tem mais nada, só tá você, pô, faz uma autofecundação, uma reprodução assexuada, para pelo menos você deixar descendentes que numas próximas gerações eles podem se reproduzir de forma cruzada, né? Então a vantagem da autofecundação, do indivíduo monóico, né, do indivíduo hermafrodita, é que é isso. Ele pode se autofecundar caso não tenha uma outra opção. Tudo bem? Tranquilos, galera? Então, como a gente falou aqui, ó, anterozoide vai e fecunda a osfera, certo? Então, dentro do prótalo, vai gerar o que dentro do prótalo? Calma aí, tá aqui. Dentro aqui do prótalo, né? Vai ser gerado o zigoto. Vai ser gerado o zigoto. E o zigoto vai começar a fazer o quê? Ele é 2N, né? Ele vai começar a crescer, né, dentro desse prótalo, que vai passar a ser o esporófito. Então, as folhas vão começar a sair e tudo mais, e forma o esporófito, que é 2N, tá? Só vale lembrar o seguinte, essa fecundação, então, que ocorreu, só um minuto aqui, só vale lembrar que aqui, então, vai ser mitose, né, vai ser o crescimento do indivíduo, e aqui vai ser a fecundação. Fecundação. E aí, o que vale a gente lembrar, então? Que essa fecundação, né, assim como nas briófitas, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma fecundação dependente da água, tá? Aqui, então, vai estar H2O para que ocorra a fecundação. Beleza? Gente, acho que é isso, então. Que era o que faltava para nossa outra aula lá. Conseguiram entender? Foi de boa? Foi sim, foi tranquilo. Perfeito, gente. Então, acho que a gente finalizou aí as briófitas e pteridófitas, tá certo? Aí na próxima aula nossa, que é não nesse sábado, no outro, a gente já começa aí gimnospermas e angiospermas, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês, valeu mesmo. Logo eu já mando aí a lousa, que eu vou colocar as imagens e tudo mais, e as lições de casa para vocês, tá certo? Então é isso, gente. Um grande abraço, boa aula para vocês no sábado e quem for assistir essa semana aí, beleza? Abração, então. Tchau, tchau. Obrigada, Gui. Tchau, De tchau. nada.